Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, seguindo a nossa sequência de história da filosofia, hoje eu faço a segunda parte da nossa aula sobre patrística, a filosofia medieval da Alta Idade Média. Na primeira parte, trabalhei todo o contexto histórico de Santo Agostinho, mas antes, um pouco trabalhei o surgimento da patrística. Nessa segunda aula, eu quero mergulhar na grande obra de Santo Agostinho, que representa o que foi o pensamento medieval na Alta Idade Média. Estou falando da obra A Cidade de Deus. E você quer conhecer essa obra junto comigo? Bora filosofar! Então, gente, só para a gente entender o contexto, na primeira parte, o que eu me preocupei? Entender o que é a Alta Idade Média, o que significa o termo patrística, a influência de Platão sobre Santo Agostinho. Antes, um pouco, a gente buscou entender qual que era a relação que os padres da igreja tinham com a filosofia grega, alguns que queriam que acabasse toda a tradição grega e começasse do zero, outros buscaram resgatar a tradição grega para que dela pudesse extrair um conhecimento e aí trazer esse conhecimento para a filosofia medieval. Nesse sentido, apareceu Santo Agostinho na nossa conversa, um cara que foi profundamente influenciado por Platão e busca as explicações em torno de Deus a partir do mito da caverna de Platão, onde ele desenvolve uma teoria chamada teoria da iluminação divina. Você perdeu essa aula? Dá uma olhada ali na playlist História da Filosofia, a aula 7, Patrística, que eu descrevo todo esse processo para vocês. Nessa segunda aula, eu apresento para vocês a grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Nela, Santo Agostinho vai construir toda a sua tese em torno da cidade ideal e o que os próprios romanos fizeram para que o Império Romano entrasse em decadência e como que a cidade de Deus se tornaria a cidade ideal. Espero que você acompanhe comigo até o final, que essa aula ficou bem legal. Vamos para a aula? Pessoal, a gente vai entender como é que Santo Agostinho estrutura essa obra. E A Cidade de Deus é um livro que Santo Agostinho divide em duas partes, tá? Então, a nossa grande referência é a obra A Cidade de Deus, que é escrita, é publicada no ano de 410, tá? Santo Agostinho nasce em 354, morre em 430, e ele escreve A Cidade de Deus no ano de 410. E é importante entender o ano de 410, porque 410 é o ano onde o Império Romano está entrando em decadência. Sabe, os povos já estão começando a invadir as fronteiras do Império, todo aquele auge que o Império conquistou já está dando sinais que vai acabar. E os pagãos estão associando a decadência do Império Romano ao cristianismo. Você tem que pensar que no século anterior é dado liberdade de culto pelo Império Romano, depois o cristianismo se torna a religião oficial do Império, e pouco depois começa o período de decadência, de desmoronamento do Império. Então, o que os pagãos começaram a falar? Bom, a culpa do Império Romano ter entrado em decadência é do cristianismo. E o que Agostinho quer fazer no livro? Ele quer provar que, na verdade, é o contrário. A culpa da crise do Império Romano é dos próprios pagãos. O cristianismo, para Agostinho, se tornaria a grande solução para essa crise. Então, a primeira parte do livro, que é do livro 1 ao livro 10, Santo Agostinho ele provoca as pessoas a abandonar o paganismo. É uma provocação a que essas pessoas se convertam ao cristianismo, que no século anterior é dado liberdade de culto e logo depois o cristianismo se torna a religião oficial do Império. E que o fato de, depois de tudo isso acontecer, o Império Romano entrar em decadência, não teria nenhuma relação com o Deus cristão. Então, na primeira parte, Agostinho quer o quê? Ele quer defender a cidade de Deus. Ele quer defender os valores cristãos em meio ao paganismo. Existe uma sociedade, uma estrutura, que está criticando os valores cristãos, e Agostinho, ele quer defender esses valores como a única solução para que o Império Romano se mantenha estável, se mantenha forte.
Nesse sentido, Agostinho vai criticar duas estruturas presentes na decadência de Roma. Primeiro, ele vai criticar os próprios deuses de Roma, que, segundo Agostinho escreve no livro, os deuses que os romanos pagãos cultuavam não foram capazes de defender os seus fiéis. Segundo Agostinho, os deuses romanos, do paganismo romano, na verdade, construiu aquilo que no livro Agostinho chama de escola de imoralidade. E é justamente a imoralidade que Roma vive que é a responsável pela decadência do Império. Então, na verdade, a culpa da crise do Império não é do cristianismo, mas é dos deuses pagãos, que foram incapazes de defender os fiéis do avanço dos povos bárbaros sobre o Império. E Santo Agostinho termina essa primeira crítica dizendo, olha, a grandeza de Roma não se deve a seus deuses. A grandeza de Roma se deve ao fato de o cristianismo ter se espalhado por todo o Império. Então, a única forma de Roma manter-se grande, segundo Agostinho, é o fortalecimento do cristianismo. Então, na prática, o que Agostinho está fazendo? Ele está dando uma resposta à população romana que não se converteu ao cristianismo. Vocês vão continuar cultuando esses deuses pagãos? Logo, logo, vocês vão perceber que o império vai acabar. Porque eles não defenderam vocês. Eles mergulharam vocês em um paganismo que não foi capaz de garantir a estrutura e a segurança do império. A grandeza de Roma não é por causa deles. A grandeza de Roma é porque o cristianismo se espalhou por todas as partes. Depois, uma outra crítica que Agostinho vai fazer são aos neoplatônicos. Figuras importantes nessa fase de Roma, que está trazendo de volta Platão para o pensamento, só que está separando o pensamento de Platão do cristianismo. Você vai lembrar da aula 1 nossa de patrística, que, segundo Santo Agostinho, o pensamento de Platão tem uma relação muito direta com o cristianismo, dentro da teoria da iluminação divina, dentro da ideia da centelha divina. Se você não lembra, dá uma olhada na aula lá no canal. Eu trato disso bem didaticamente. Mas existe uma corrente neoplatônica nessa fase de Roma que está muito mais próxima do pensamento pagão do que do pensamento cristão. O que Santo Agostinho quer? Ele quer valorizar aquele que ele considera o verdadeiro Deus. Não o Deus dos pagãos. Não o Deus que foi incapaz de defender seus fiéis. Mas o Deus que é capaz de garantir ao povo a vitória sobre os bárbaros. Agostinho aqui ele está defendendo que nós só vamos viver numa cidade ideal, daqui a pouco a gente vai até trabalhar isso melhor, nós só vamos viver numa cidade ideal quando a vida nessa cidade imperfeita refletir os valores de Deus. Porque ele é o verdadeiro. Então a verdade só se alcança em Deus. Nesse sentido, é necessário valorizar aquela que Santo Agostinho chama de cidade de Deus, que é inaugurada por Jesus Cristo aqui na Terra. A tal da cidade de Deus, que é o reino dos céus, ela já foi inaugurada aqui na Terra. Jesus Cristo, ao fundar a igreja, ele dá o pontapé inicial para que os homens possam viver na cidade de Deus. Então, clero e nobreza devem se juntar porque a igreja sabe como os homens devem viver dentro da cidade de Deus. E a nobreza governa essa cidade. Então, ao juntar os dois, os homens estarão já vivendo aqui na Terra, numa realidade próxima da cidade ideal. Só que enquanto Roma permanecer no paganismo, isso não vai acontecer. Então, beleza. Vamos entender essa tal dessa cidade ideal que Agostinho está falando. Entre os livros 1 e livro 10, ele vai apresentar essa cidade ideal. E a grande influência de Agostinho para apresentar a cidade ideal é Platão. Lembra do mundo sensível,
do mundo das ideias. Lembra dessa relação entre esses dois mundos, que tudo que nós vivemos nesse mundo, segundo Platão, é uma cópia imperfeita daquilo que a gente vai viver no mundo das ideias. Esse mundo ele é transitório, esse mundo ele é marcado por um conhecimento distorcido, e o conhecimento verdadeiro será alcançado lá em cima, no tal do mundo das ideias. Agostinho vai falar exatamente isso. Só que o que Platão chama de mundo das ideias, eu chamo de cidade de Deus, que é a cidade ideal. O que Platão chama de mundo sensível, eu chamo de cidade dos homens, onde nós vivemos. E onde é que a gente tem a influência do Platão? Segundo Platão, o mundo das ideias é o mundo perfeito. Para Santo Agostinho, a cidade de Deus é essa cidade perfeita. Porque nela nós vamos encontrar um ideal de justiça, nós vamos encontrar uma organização política, nós vamos atingir o bem comum. No reino de Deus, o lugar que Deus preparou para o homem, irá ser alcançado essa cidade ideal. Só que Agostinho pensa no seguinte, mas peraí, mas nós não estamos lá ainda. Nós estamos na cidade dos homens. A cidade de Deus, ela é governada por Deus. A cidade dos homens, ela deve ser governada pelos homens a partir de Deus, seguindo a justiça natural que partiu de Deus. Portanto, a cidade dos homens deve ser a materialização desse ideal político que Santo Agostinho faz na cidade de Deus. A cidade dos homens, portanto, deve ser para nós uma preparação para que o homem alcance essa cidade de Deus. Vejam, a única forma de nós sermos preparados para alcançar a cidade de Deus é a igreja se juntando com a nobreza para que cada um cumprindo o seu papel, o homem possa alcançar essa cidade. Olha que ideia interessante que Agostinho traz, no livro 9, se eu não me engano. Essa cidade, ela só seria alcançada se o poder secular, que é representado pelo Estado, for fiel ao modelo de poder da igreja, que é o poder espiritual. Se esses dois poderes estiverem alinhados, parabéns, nós vivemos na cidade de Deus. Então é necessário que esses dois poderes se juntem, para que, por meio da igreja, nós abandonemos o pecado. E por meio do Estado, a gente consiga cumprir as leis determinadas por esse Estado, que cria as leis à luz de Deus. Santo Tomás de Aquino vai falar muito disso. Na próxima aula que eu vou tratar da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, eu vou até aprofundar mais nesse conceito com vocês. A ideia de direito natural. Tá? Então, a grande influência de Platão, no ponto de vista da política, porque na aula 1 a gente viu que Platão influenciou outras coisas também, Santo Agostinho, né? Do ponto de vista de Deus, a teoria da iluminação divina é uma adaptação do mito da caverna. A teoria da centelha divina é uma adaptação do inatismo do Platão. Essas duas estão muito próximas. Agora, do ponto de vista da política, a Cidade de Deus, o livro, mostra a influência de Platão sobre Agostinho. Pois bem, tendo entendido a primeira parte, onde você tem um discurso político muito forte, onde você tem ali uma tentativa de justificativa da cidade de Deus e a associação do paganismo com a crise do Império Romano, Agostinho parte para a segunda parte do livro, que é dos livros 11 ao livro 22. Nessa segunda parte, qual é o objetivo de Agostinho? Beleza, ele já apresentou a cidade ideal. Ele já defendeu o Deus verdadeiro. Agora, ele quer apresentar um caminho para que os homens encontrem esse Deus verdadeiro. Se na primeira parte a preocupação dele era falar desse lugar para onde nós vamos, e é possível viver aqui na Terra pela igreja,
A segunda parte, ele vai justificar a existência desse Deus. Ele vai mostrar de forma filosófica que esse Deus verdadeiro e único existe e pode ser alcançado pelo homem. Uma coisa é muito clara: tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino partem de um mesmo princípio. É impossível conhecer a Deus. Não dá para conhecer a Deus. Deus se faz conhecido por Jesus. E Santo Agostinho, ele vai mostrar aqui como Deus se faz conhecido. E ele vai falar da seguinte forma, ó: o caminho para a gente atingir a cidade de Deus é na cidade terrestre. Então é aqui que eu não posso pecar. É aqui que eu tenho que viver uma vida a partir dos valores de Deus. Eu preciso entender que eu vivo na cidade terrestre, governada pelos homens, que deve ser governada a partir de Deus. E se eu viver na cidade terrestre livre do pecado, em busca desse Deus único, eu vou alcançar a cidade de Deus. Eu vou viver no reino de Deus. Mas vejam, acabei de falar, eu tenho que me livrar do pecado. Agostinho está dizendo que a história do mundo é um grande combate. E o homem que luta contra o pecado, ele luta num grande combate. E esse combate é o combate que nos prende à cidade terrestre ou nos leva à cidade celeste. Quando o homem está preso à cidade terrestre, ele está preso ao pecado. Ele se distancia do Deus único. Quando o homem se desprende da cidade terrestre, ele venceu o combate. Ele se aproxima do Deus único. Para Santo Agostinho, a cidade celeste, que é aquilo que Platão chamou de mundo das ideias, é a cidade do amor de Deus e é a cidade do bem. Se o homem busca o amor, ele deve buscar a Deus. Santo Agostinho vai dizer que só se encontra o amor verdadeiro quando se encontra Deus. Então, a minha vida na cidade terrestre deve ser um combate para que eu me distancie dos valores terrestres e me aproxime dos valores eternos, dos valores celestes. A cidade terrena, que é essa cidade, que a cidade do pecado, é o amor de si próprio. E aí está o grande combate. O homem deve escolher, segundo Agostinho, se ele quer viver o amor a Deus ou o amor a si próprio. O homem que se prende ao amor a si próprio é o homem preso à cidade celeste. Desculpa, é o homem preso à cidade terrena. Nela, o homem não será feliz. E vejam, nesse momento, nós vivemos um grande combate. Santo Agostinho diz que mesmo que você não saiba, você está vivendo um combate entre aquilo que é terrestre e aquilo que é eterno, aquilo que é celeste. E é legal que ele, nessa parte do livro, ele faz uma analogia muito interessante lá do início de tudo. Ele vai buscar como referência Caim e Abel. Santo Agostinho diz que essas duas cidades produziram dois tipos de homens. A cidade terrestre e a cidade celeste produziram dois tipos de homens. Um primeiro tipo de homem é aquele que vive em paz segundo a carne. É aquele que vive por si mesmo. É Caim, que mata Abel. Quando Caim mata Abel, inaugura a cidade terrena. Porque é o momento em que o homem, pelo egoísmo, passa a amar a si próprio. Ou seja, é o momento em que o homem se distancia da cidade celeste. Por outro lado, é possível viver em paz segundo o Espírito, que é viver segundo Deus, que é o amor de Deus e do bem, a cidade celeste.
Abel. Vejam que isso está diretamente ligado ao mundo das ideias. Aquele que pela luz divina se desprendeu do fundo da caverna e viveu em paz segundo o Espírito. Então, para Santo Agostinho, o mundo está dividido em dois grupos de homens. Aqueles que estão presos à cidade terrestre, e Santo Agostinho diz que esses não são livres, porque o cristão é livre, o pagão não. Porque o pagão, ele está preso ao amor a si próprio. E o amor a si próprio é incapaz de libertar o homem. Já o cristão, não. O cristão que encontrou o amor a Deus e ao bem, se libertou do amor a si próprio. Atingiu a cidade celeste. Fazendo uma analogia a Platão, atingiu o mundo das ideias. Então, aqueles que vivem segundo Deus, em busca da cidade celeste, irão alcançar a cidade de Deus. E isso só será possível, olha que interessante, isso só será possível se estes se submeterem aos valores da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Portanto, querem alcançar o reino de Deus, vai dizer Santo Agostinho, abracem a fé católica. O que Santo Agostinho está entendendo, então? Ok, a cidade terrena é a cidade celeste. Nesse momento do livro, você já se convenceu que é necessário se converter a esse Deus único. Só que nesse momento você pode se perguntar, mas quem prova para mim que esse Deus existe? Santo Agostinho, ele vai criar alguns elementos para provar a existência de Deus. No final, quando eu terminar de apresentar esses elementos para vocês, talvez você vai pensar assim, mas Gigi, isso não me prova nada. Continuo não acreditando em Deus. Ok, gente. Mas pensem comigo, esse discurso na Alta Idade Média, no ápice da cristandade, no momento em que o cristianismo católico toma conta do pensamento. Isso mexe muito com o pensamento das pessoas. E entendam também que os elementos que Santo Agostinho vai usar para provar que Deus existe são elementos metafísicos, elementos do mundo das ideias, onde a fé precede a razão. O primeiro elemento, Santo Agostinho vai chamar de anterioridade do amor. O que seria a anterioridade do amor? Santo Agostinho vai dizer o seguinte, olha, o homem, ele está sempre procurando a Deus. O homem está sempre buscando Deus. Mesmo quando o homem não quer buscar Deus, ele já está buscando Deus. Por quê? Porque o homem, ele está sempre buscando o amor. A busca incessante do homem pelo amor é a busca incessante do homem por Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então basta você assumir que a sua vida é uma busca incessante por Deus. E aí surge aquela frase que eu falei há pouco para vocês. Só se encontra o amor verdadeiro quando se encontra a Deus. Deus é anterior a tudo, porque ele é o amor. Um segundo elemento, Santo Agostinho vai chamar de liberdade cristã. Santo Agostinho parte da seguinte ideia. O cristão é livre, porque ele abraçou a fé. O pagão não, porque o pagão, ele está preso pelo pecado. É por isso que o Império Romano decaiu. Porque vocês se prenderam ao pecado. Porque vocês foram incapazes de entender que o único Deus verdadeiro é capaz de libertá-los. Se prenderam aos deuses de Roma, olha a decadência que o Império está virando. A ideia da liberdade cristã, para Santo Agostinho, é a ideia de que o homem é livre quando ele faz a vontade de Deus. É para a liberdade que fomos criados. E a liberdade consiste em fazer a vontade de Deus. Quer ficar livre? Abrace a fé. Terceiro elemento, já trabalhamos muito ele, a ideia de que a fé precede a razão. Aí nasce aquela frase, que eu até usei na aula 1, depois você pode dar uma olhada nessa frase.
Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Olha que interessante. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Olha, as coisas que eu entendo, eu acredito. Mas tem coisas que eu não entendo. E eu não preciso entender. Basta acreditar. A fé precede a razão. A razão nada mais é do que um complemento da fé. Quarto elemento de Santo Agostinho, a ideia que Santo Agostinho desenvolve sobre a maldade. Santo Agostinho fala o seguinte, olha, a gente não pode definir o que é o mal, porque o mal, ele não é uma substância. Por exemplo, isso é um telefone, isso aqui é uma substância. Eu posso definir isso como um telefone. Isso é um copo. Eu posso definir isso como um copo. O mal não. Simplesmente porque o mal não é. Mas, Agostinho, se o mal não é uma substância, como é que você me prova a maldade no mundo? Santo Agostinho vai dizer, olha, o mal é a ausência do bem. E o bem aí é um B maiúsculo, é a ausência de Deus. Mas aí perguntam para Agostinho assim, mas Deus não está em todo lugar? Deus não é onipresente? Ora, se Deus é onipresente, como é que ele não pode estar em algum lugar? Aí Agostinho arremata com chave de ouro. Ele fala, olha, Deus só não está no coração do homem que não abraçou a fé. Então, se existe maldade no mundo, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem que negou a Deus. Quer acabar com a maldade no mundo? Abrace a fé. Quinto e último argumento de Santo Agostinho é a concepção que Agostinho tem de história. Até então, o homem acredita numa história cíclica. São os grandes ciclos da história da humanidade, que tem começo, meio e fim, para outro ciclo começar e terminar. Agostinho fala, não, a história ela não é cíclica. A história ela é linear. Ela começa em Deus e ela só vai acabar quando terminar em Deus. Nós saímos da cidade de Deus, vivemos na cidade dos homens e vamos voltar para a cidade de Deus. Então, a história do homem, ela não é cíclica, ela é linear. E com esses 5 elementos, Agostinho busca provar na Alta Idade Média a existência de Deus. E eu repito, talvez você no final dessa aula agora está pensando, mas isso não me prova nada. Ok, mas pensa esse discurso nos primeiros séculos da cristandade. Isso aqui cola muito. E muitos abraçaram a fé, se tornaram cristãos católicos, graças a esses argumentos. Então, pessoal, construímos aqui, por meio da Cidade de Deus, a grande obra de Santo Agostinho, todo o argumento que ele constrói para chegar em Deus. Espero que você tenha gostado, ficou bem bacana. Vale a pena você dar uma revisada na primeira parte de patrística, porque tem alguns conceitos lá que o vestibular vai cobrar de vocês. Espero você na próxima aula. Bora filosofar!